Quem trouxe sua Bíblia física? Levanta. Eita, tem uma galera do físico, que nem eu. Não é muito do digital. Poucos, não sei se todo mundo sabe, mas essa palavra ela não caiu do céu assim, inteira. E é maravilhoso a gente conhecer um pouquinho da história dessa palavra para, inclusive, valorizar. Porque quando a gente pega uma Bíblia assim, ou acessa no nosso aplicativo, a gente está acessando um verdadeiro milagre. Essa palavra ela foi concebida entre o seu primeiro e último livro em torno de 1.500 anos. Ou seja, o Senhor pacientemente foi entregando progressivamente a revelação e a inspiração para a escrita desse livro ao longo de um período de 1.500 anos. Para a gente botar em perspectiva, o Brasil tem 523 anos. Então, 1.500 anos para que a gente pudesse ter essa composição em nossas mãos. Mas não o suficiente, ele também trabalhou junto com os homens, o que mostra o seu caráter cooperativo. Ele entregou essa palavra a homens. Foram cerca de 40 escritores usados para a escrita desses livros aqui, dos 66 livros. E isso é muito fascinante, porque foram homens de origens diferentes. A gente tem pastores, tem médicos, tem reis, tem historiadores, tem profetas. Homens foram levantados em situações, contextos geopolíticos diferentes para escrever essa palavra. E existe entre ela, no meio dela, nos 66 livros, uma concordância, uma linha tênue. E de Gênesis a Apocalipse, essa linha é Jesus. E isso é muito impressionante. O último livro foi escrito por João, Apocalipse, e ele foi escrito há quase 2.000 anos atrás. E essa palavra chegou até nós, e não chegou sem oposição. Imagina que o último livro foi escrito há cerca de 2.000 anos. E é muito tempo, né? É muito tempo. E ele chegou até nós e ele está impresso. Está acessível no português, no inglês, no espanhol, no grego, sei lá, no mandarim, enfim, em tantas línguas. E ele está acessível para nós assim, na internet, físico, no aplicativo, tablets, enfim, está acessível a nós. Mas não foi sem sacrifício, não foi sem derramamento de sangue. Como eu falei, existe uma oposição para que essa palavra não chegasse até a nós. A 31 de outubro, a gente comemorou o Dia da Reforma Protestante. 526 anos, não é isso, da Reforma. E há 526 anos, pessoas não tinham acesso às escrituras como nós temos hoje. Essas escrituras elas estavam presas em mosteiros, eram acessíveis só àqueles que eram eruditos e cultos. E não estava disposta a todo mundo, mas teve pessoas que foram levantadas. O Senhor promoveu, inclusive, uma revolução tecnológica com uma impressora, a impressora de Gutenberg, para fazer com que houvesse uma viabilidade na produção dessa palavra, para que ela pudesse ser disponibilizada a nós. E isso é muito impressionante, ou seja, Deus quer que a gente devore esse livro. E a propósito dessa mensagem, hoje é despertar a gente para devorar, comer, amar, ser apaixonado, louco, alucinado por esse livro, porque esse livro é muito precioso. E ele não chegou a nós a troco de nada, foi a preço de sangue. Muitos morreram para que a gente pudesse ter acesso a essa palavra. Então, vamos valorizar, certo? A cajadada é em vocês, mas é em mim também, certo? Primeiro a gente apanha e depois a gente bate. E o título dessa mensagem é Palavra, Alicerce Inabalável. Eu gostaria que a gente abrisse em Salmo, capítulo 1. Está ali? E olha o que diz a palavra. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. Vocês podem repetir? Dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse salmo, ele é o primeiro, né, do livro de Salmo, e ele nos chama a meditar nessa palavra de dia e de noite. O salmista, ele separa a humanidade em duas. Aquela galera, o grupo que medita na lei do Senhor, que anda nesses caminhos de dia e de noite. E um grupo
que ignora totalmente essa palavra, e eu não estou separando aqui vocês não, viu? Eu creio que todo mundo aqui está no mesmo grupinho que medita na lei de dia e de noite. E ele diz que existem destinos diferentes para esses grupos diferentes. Para o grupo que medita na lei do Senhor, é como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto, que prospera e que está alicerçada. Uma árvore ela é conhecida porque ela tem raízes, e quando ela está firme, sua raiz é profunda o suficiente, ela consegue alcançar os mananciais de água. E não importa se vem a sequidão, não importa se vem muita chuva ou um vento forte, essa árvore ela permanece firme, porque as suas raízes encontraram lugares profundos. Amém? E da mesma forma é com a nossa vida. Não importa as circunstâncias que nos rodeiam, pode ser que venham secas, pode ser que venham ventos fortes, mas se nós estivermos alicerçados nessa palavra, nós permaneceremos firmes. As nossas folhas não murcharão, elas permanecerão verdes, mesmo que estejam em temperatura como João Pessoa nos últimos dias. As folhas estarão verdinhas e nós daremos fruto no tempo certo, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Contudo, entretanto, todavia, não é o mesmo que acontece ao grupo que não se deleita, não busca, não estuda e não pratica essa palavra. Para esse grupo, ele diz que é como palha levada ao vento. E a gente observa exatamente isso no nosso contexto cultural. O mundo está mudando muito rápido. A cultura está mudando muito rápido. Está havendo uma interferência. Todo dia, um pensamento novo aparece. A gente achava que homem era homem, mulher era mulher, menino era menino. Vocês conhecem o resto da canção. E, de repente, a verdade fica estremecida e as pessoas não sabem mais o que pensar, o que fazer, como tratar, qual provérbio, qual pronome, enfim. As pessoas elas estão totalmente perdidas porque elas estão inseridas num contexto cultural e elas estão sendo orientadas pelas regras desse mundo e que não é baseado na palavra da verdade. E a verdade, ela permanece. A verdade, ela é imutável. A verdade, ela é inalterável. E aí essas pessoas elas são levadas de um lado para o outro, de um lado para o outro. Acham que estão vivendo segundo o seu próprio interesse, acham que estão vivendo segundo para o seu próprio benefício, acham que estão vivendo de uma forma boa e digna, mas elas simplesmente estão sendo conduzidas e levadas para um caminho de destruição. E a gente só não vai por esse caminho de destruição se a gente tiver um referencial. E o referencial que permanece e é inabalável é essa palavra. E por que eu digo isso? Porque essa palavra é o nosso manual de funcionamento. Essa palavra foi concebida por aquele que criou todas as coisas. Quando a gente fala de verdade, Jesus é a verdade, é porque ele é a palavra de Deus. Porque por meio dele todas as coisas foram criadas. Toda a realidade que nos cerca, tudo que a gente pisa e vê, tudo que a gente contempla, tem origem e existência na palavra de Deus, que trouxe à realidade o que não existia. É por isso que ele é a verdade, porque é a partir dele que a existência vem à luz. É a partir dele que a realidade ela é criada. Ele é o criador de toda a realidade, por isso ele é a verdade. E por que não ler e ouvir e meditar naquele que criou absolutamente todas as coisas que existem? Por que não? O Salmo 119, versículo 74 fala: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. É um reconhecimento do salmista para dizer assim: eu fui criado por alguém que conhece toda a realidade. Por que não confiar nos seus mandamentos? Por que não aprender acerca do que não muda, não permanece, prevalece para todo sempre? Agora a gente vai pular para Josué, capítulo 1. A partir do versículo 6. Olha só o que diz o texto. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Vocês podem repetir? De dia e de noite. Obrigada.
para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não foi eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Trouxe aqui esse texto de Josué, porque normalmente quando a gente pensa nesse comissionamento de Deus para que Josué possa liderar esse povo e conquistar a terra prometida, a gente pensa só em seja forte e corajoso. Só que o Senhor acrescenta uma outra coisa, medita nessa lei de dia e de noite, pensa nela, guarda ela no coração e ela não se aparte da tua boca. Existem duas coisinhas aqui, é o meditar de dia e de noite, é você ruminar essa palavra, ela lhe acompanhar durante todo o dia e você pensar nela e você mastigar, como um processo digestivo mesmo, você mastiga, engole, e aí o processo vai fazer com que você extraia aquilo que você necessita e aquilo passa a fazer parte do seu próprio organismo. É isso que o meditar na palavra nos leva. Mas não é só fazer parte de você, é também não abandonar os seus lábios. Você tem que ser um profeta do Senhor. Profetizar é declarar a palavra de Deus, é falar uma mensagem de Deus, é falar, Raíssa, mas eu não tenho dons proféticos. Meu Deus, abre essa boca, tu tem cordas vocais, vaso. Tu sabe ler, abre essa boca e declara a palavra de Deus, como ele orientou a Josué, que não saia da tua boca. Eu acho muito interessante, porque o que Josué recebe do Senhor não é uma coisa nova, porque Moisés termina Deuteronômio, lá no capítulo 30, chamando o povo a meditar nessa palavra de dia e de noite. E aí eu gostaria que a gente abrisse Deuteronômio 30, a partir do versículo 9. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que suas mãos fizerem. Os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e o tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor, para o seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma, o que hoje eu lhes estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar, quem atravessará o mar para consegui-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além, nada disso, a palavra está bem próxima. Deixa eu só me achar aqui. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte e destruição. Veja aqui, o Senhor está prometendo ao povo o que ele prometeu a Josué. Então, o que eu tenho para mim é que o Senhor, ele quer que todo o seu povo, não só líderes, saibam manusear essa palavra e meditem nessa palavra de dia e de noite. A Josué, ele repetiu a mesma ordem que ele deu a todo o povo. Não é um encargo, não é uma responsabilidade só de uma liderança conhecer a palavra. Todo o povo deve estar instruído nessa palavra e ser praticante dessa palavra para ter acesso às bênçãos que seguem a obediência a essa palavra. E o que eu acho interessante é que o Senhor, ele diz assim, e essa palavra, ela está perto de vocês. Essa palavra não está lá do lado do oceano, que você tem que ir lá buscar essa palavra para voltar e proclamar. Essa palavra não está nos altos céus, que é inacessível a vocês. Esta palavra, é o que eu comecei falando, ela está acessível. Ela está muito perto. Só que ele não quer perto assim, não, eu segurando, não. Ele quer perto no meu coração. Ele quer perto na minha mente. E ele quer perto nos meus lábios. Então, a palavra, ela não vai trazer prosperidade se ela estiver fechada na estante. Ela não vai trazer as bênçãos do Senhor e os benefícios que existem em meditar nessa palavra, instrução, conselho, fortalecimento, consolo, confronto, porque ela também confronta, se ela estiver só aberta no Salmo 92, na estante de casa. Essa palavra ela só vai ser eficaz se eu estiver meditando nela de dia e de noite.
e se ela estiver guardada e gravada no meu coração, e se os meus lábios forem rápidos para declarar essa palavra. E é uma coisa meio que natural, né? Porque se meu coração está cheio da palavra de Deus, é meio que natural que eu declare a palavra de Deus muito rapidamente. Porque, afinal de contas, a própria palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio. E quanto tempo a gente tem levado para meditar, memorizar, ruminar, digerir essa palavra e dizer assim, Senhor, eu quero que ela faça parte da minha vida. Porque, para mim, coração é o centro motor das nossas vidas. Se está no nosso coração, as nossas ações vão seguir isso. Se está na nossa mente, os nossos comportamentos vão seguir isso. Mas se a gente não tem alimentado suficientemente coração, se a gente não tem transformado a nossa mente pela renovação na leitura dessa palavra, como é que as nossas ações vão seguir passos condizentes com a fé que processamos e como é que vão espelhar a obra do nosso Criador? Sabe o que eu acho lindo nisso? É porque no meio do texto lá em que Deus diz assim a Josué, seja forte e corajoso, medite nessa palavra de dia e de noite. Ele fala assim, eu não vou te abandonar. E a primeira forma de não abandono do Senhor, da presença manifesta do Senhor, é por meio dessa palavra que nos acompanha. Se a gente lê essa palavra, se a gente medita nessa palavra, ela faz parte do nosso ser, é Deus operando em nós, porque essa palavra é Ele. Provém dEle, é a palavra dEle. E o que eu acho lindo é que Josué estava no meio daquele povo atravessando o deserto e ele viu um Deus orientando aquele povo durante a noite com uma coluna de fogo. E ele viu Deus orientando aquele povo com uma nuvem nos céus e dando destino para eles, protegendo, cuidando, guiando e mostrando ao povo qual era o caminho que eles tinham que perseguir no meio do deserto, abrindo um caminho no meio do deserto para uma multidão de milhares de pessoas. Josué era testemunha disso, e quando Deus fala assim, medita nessa palavra de dia e de noite, Ele está dizendo assim, esta palavra é a coluna, é a nuvem que fez sombra para você durante o dia, Ele mostrou o caminho. Essa palavra é a coluna de fogo durante a noite, quando vierem as trevas, para lhe aquecer e lhe mostrar o caminho. Você não permanecerá na escuridão, se você não se apartar desta palavra. Mas aí, Raíssa, você só falou do Antigo Testamento até agora. Vamos agora, então, para Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46. Diz assim a palavra. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. Veja, é a mesma lógica com que eu comecei no Salmo 1. O Senhor fala sobre edificar uma casa com alicerces. Da mesma forma que uma planta ela precisa de raízes profundas para alcançar os mananciais de água e se manter firme contra vendavais, vento, sequidão, intempéries. Aqui, Lucas, como Mateus, também nos fala sobre cavar e construir uma casa na rocha. Só que uma casa na rocha exige diligência, exige disciplina, exige esforço, exige repetição. Será que a gente está disposto a fazer isso? Ou a gente está só se contentando com o pão diário? E aí não é nada contra pão diário. Eu acho que para o início, para a gente começar, realmente é um ótimo instrumento de Deus. É melhor que nada, mas você se contenta com migalhas quando existe tão mais da palavra do Senhor. Ah, Raíssa, mas eu já li esse livro, leia de novo. Mas já li 2 vezes, leia 3. Mas já li 4, leia 5. Uma vez eu tive a oportunidade de ouvir um pastor da minha antiga igreja, que eu amo muito, e ele disse que estava no seminário, e ele tinha como professor Shedd, que foi autor de uma Bíblia de estudo.
O cara era um estudioso, certo? E aí, quando ele estava no intervalo de uma das aulas, ele sempre via Shed indo para a biblioteca. E ele fez, eu vou lá para ver qual livro o Shed está lendo. Shed já tinha publicado a sua Bíblia de estudo, certo? Então, eu creio que ele já tinha lido a Bíblia pelo menos algumas dezenas de vezes, pelo menos. E quando ele entrou na biblioteca, qual foi a surpresa dele? Shed estava lendo a Bíblia. O autor de uma Bíblia de estudo estava lendo a Bíblia. Então, o que traz para... Quando ele falou isso, eu fiz, cara, essa palavra ela é nova. Você nunca sabe o suficiente dela. Você nunca sabe o suficiente dela. Você nunca leu o suficiente. Leia de novo, leia de novo, leia de novo. Uma vez, e foi um pouco antes, e essa palavra mudou a minha vida radicalmente. Antes de vir para cá, para a Zoe, eu estava numa igreja que foi onde eu realmente assim, me firmei, e ela me ensinou muito boas coisas. Uma delas foi o serviço. E eu estava servindo, e eu estava servindo, e eu estava servindo, e eu amava o Senhor, e ainda amo, né? Mas naquela época, era aquela coisa, em tudo que eu podia, eu me metia para servir. Eu fiz de tudo na vida, já, dentro da igreja. Mas teve um momento que eu estava esgotada, e a sensação que eu tinha é, Deus, eu me sinto com uma dívida muito grande com o Senhor, muito grande, e eu não tenho como pagar. Eu fico achando assim, tudo que eu estou fazendo não pode compensar o que o Senhor fez na minha vida. E é verdade, isso é verdade, é impagável o que o Senhor fez por você. Mas eu estou achando que eu estou só me cansando, e aquilo que eu sentia quando eu estava te servindo, aquilo que me despertava tanta vida, agora é só uma fadiga, é só uma exaustão, e eu estou me sentindo morrer. E eu fiz essa oração despretensiosamente, mas eu senti no meu espírito o Senhor dizendo, vá ler a parábola do filho pródigo. Eu fiz, Deus, eu cresci na igreja. Eu conheço a parábola do filho pródigo, eu já ouvi várias pregações sobre ela, eu sei de trás para frente o que é que tem de novo aí. E o Senhor fez, vá ler a palavra. E eu fiquei, Deus, mas eu já conheço, me diga logo, eu já conheço, por que eu tenho que ler essa palavra? E eu fiquei brigando com ele por alguns minutos, até que eu fiz, vou abrir a palavra, eu acho que ele fez, aleluia, né? Finalmente, minha filha. E aí eu abri a palavra, e quando eu li, eu tive uma percepção, e que era para aquele momento da minha vida, que eu nunca vi ninguém falar sobre isso, e foi Deus falando comigo por meio daquela palavra. E o que ele dizia era, Raíssa, você se desviou dos meus caminhos, você foi como esse filho pródigo, você gastou a sua vida, você gastou todos os recursos, mas você pensou, na casa do meu pai, os servos têm melhor tratamento, então eu vou voltar para a casa do meu pai, para que ele me receba pelo menos como seu servo. Só que eu não te recebi como serva, eu te recebi como filha. Eu coloquei um anel no seu dedo, eu lhe dei uma capa nova, eu matei um cordeiro para celebrar você. Mas você ainda está achando que eu te recebi como serva. Aprenda a ser a minha filha. E essa palavra mudou a minha vida para sempre. Estou aqui agora, nem imaginava, né? 10 anos depois. Mas essa palavra mudou a minha vida para sempre. E era uma palavra que eu já conhecia. Era uma palavra que eu já conhecia, mas ela é viva. Ela é viva. O Senhor fala conosco constantemente. Não ouça a voz de Deus, abra a palavra. Seja íntimo da palavra, até que toda vez que Ele falar com você, você diz, eu conheço essa voz. Não é a minha voz, não é a minha alma, não é o meu pensamento. O meu Deus, o meu Pai está falando comigo. Mas seja primeiro íntimo do que Ele já entregou. Ele não vai conceder mais, se você não for fiel naquilo que Ele já te deu. E Ele já te deu de Gênesis e Apocalipse. Essa palavra, como diz 2 Timóteo, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Para toda boa obra. Não é possível funcionar. Não é possível alcançar o seu propósito. Não é possível desenvolver-se naquilo que o Senhor tem para você, se você não for um estudioso dessa palavra. Se você não tiver fome e sede dessa palavra. Sabe por quê? Porque fazer a obra do Senhor nem sempre
é fácil. Vai exigir tantas renúncias e sacrifícios. Andar nos caminhos do Senhor não é fácil. O caminho é estreito. Mas se você não estiver bem nutrido por essa palavra, você não dura muito. Você não avança. Você fica como uma plantinha mirrada. Não passa dali. Cadê os frutos? É necessário se aprofundar e mergulhar nessa palavra. Muitas pessoas morreram para que essa palavra viesse até nós. Mas será que a gente tem vivido por essa palavra? Olha o que Hebreus fala. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra, ela é espada, e muitas vezes ela vai te cortar. Vai cortar aquilo que é podre, vai cortar aquilo que é enrijecido, aquilo que é duro. Essa palavra, ela vai te confrontar e vai te quebrar muitas vezes. E foi assim comigo e tem sido ao longo da caminhada. Bem-vindo ao clube. Mas é porque Deus quer que você se aperfeiçoe, Deus quer que você amadureça. Deus lhe dá palavras duras e de repreensão, não é porque Ele é indiferente a você, pelo contrário, porque Ele se importa com a sua vida e Ele quer que você saia do lugar onde você está e você alcance os lugares que Ele tem para você. E aí você vai ser moldado por essa palavra. E às vezes, ser moldado dói um pouquinho, às vezes bastante. Mas vale a pena. Mas vale a pena. E é muito interessante como Hebreus coloca a palavra, né? Ele diz que é uma espada de 2 gumes. Vai penetrar e vai dividir. O que é alma? O que é espírito? Muitas vezes a gente fica, né, principalmente no mover profético. É meu espírito, é a minha alma. Meu Deus, eu entrego essa palavra. Mas se você estiver alimentado dessa palavra, você vai conseguir discernir melhor o que é a sua alma e do que provém da parte do espírito. E o que eu acho muito lindo também acerca desse texto é que ele fala assim, julga os pensamentos e as intenções do coração. Essa alma, ela é um espelho. Ela mostra coisas que você não está vendo em você. E é preciso ter coragem para ler essa palavra. Temos corajosos aqui? Amém. Precisa ter coragem para ler a palavra, porque muitas vezes o Senhor vai mostrar as coisinhas podres que está em nós. A gente não tem que ler, e muitas vezes eu já me peguei assim, ó, julgando alguns personagens. Meu Deus, Pedro, ninguém merece. Meu Deus, Davi, como é que ele é melhor, como é que ele era o homem segundo o coração de Deus, tendo uma vida dessa? Não, os vacilos que o cara dava, assim, que você fica, meu Deus. E até que um dia que o Senhor falou, minha filha, em que você se aproxima deles? Você acha que você está muito diferente? Comece a procurar os pontos de contato, porque eu coloquei esses homens aí para que você se identifique com eles. Porque você é homem igual a eles. Né? Homens igual... Você é uma mulher, no caso não é homem, né? Humana. Você é humana igual a eles. E você erra nas mesmas coisinhas, porque você tem os mesmos pontinhos fracos. Orgulho, vaidade, soberba. Então, comece a investigar. Então, você olha para eles e diz assim, eita, com que eu me aproximo de Davi? E não é só ponto ruim, não. Tem ponto positivo. Certo? A galera não só errou, não. Essa palavra não é só pancadaria. Né? Tem momentos que explica, Deus exalta Davi, o homem segundo o meu coração. Por quê? Porque ele era rápido para se arrepender, o bicho se confessava, se quebrantava na presença do Senhor e seguia na confiança de que Deus é Deus perdoador e misericordioso. Davi é a maior expressão de um homem que conheceu graça e misericórdia da parte do Senhor. E a partir disso eu fico, meu Deus, então é acessível para mim essa graça e essa misericórdia. Então pode ser aplicada na minha vida também. Então eu posso caminhar. Por fim, essa palavra, ela também nos consola e nos vivifica. O Salmo 119, 28 fala assim, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Esses livros, estão cheios de promessas, que podem nos vivificar. Nos momentos difíceis da vida, a gente abre e medita numa promessa. Deus, tu és fiel. Senhor, eu estou carregando aqui na minha mão um milagre, 1.500 anos para escrever esse milagre. Mais de 2.000 anos que o último livro foi escrito, pessoas foram perseguidas e mortas, e a palavra chegou na minha mão. Se o Senhor fez isso, o que é que o Senhor não pode fazer? Por amor de mim, para que eu conhecesse as tuas promessas acerca da minha vida. O Senhor me deu o direito de conhecer essas promessas. O que mais o Senhor não pode fazer?
Salmo 119:50 também fala: isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Essa palavra é capaz de trazer vida ao que está morto. Mas ela só vai trazer vida ao que está morto se eu me debruçar nela, se eu meditar nela, se eu mergulhar nela, se eu mastigar, comer de dia e de noite. De dia, ela sendo aquela nuvem que me orienta e que faz sombra durante o sol quente. À noite, sendo aquela luz que me ilumina durante as trevas e não me deixa perdido, que afugenta os meus predadores e os meus inimigos. Essa palavra ela é uma espada que me confronta e que tira tudo o que é podre, mas ela também é uma arma contra os meus inimigos. Mas como é que eu vou bem manejar essa palavra, que é a espada do Espírito, se eu não a conheço? Se eu só conheço fragmentos. Sabe o que eu acho muito interessante da tentação de Jesus no deserto? É que Satanás, que é o nosso maior opositor, tem a audácia de tentar Jesus, e ele o tenta usando a palavra. Mas Jesus, conhecedor da palavra, sendo ele a própria palavra, também o responde com a palavra. É possível que enganos venham por distorções e manipulação da palavra, mas o Senhor quer que seus filhos sejam maduros o suficiente no manejar dessa palavra para que possa bem usar essa palavra. E quando o inimigo vier e tentar manipular uma verdade que provém da parte do Senhor, você saber revidar e não acolher um engano. Mas tudo isso só está disponível se a gente for diligente com ela, se nós formos cuidadosos com ela, se nós formos zelosos por ela, se nós tivermos fome e sede dessa palavra que nos alimenta, porque ela é o alimento verdadeiro. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra procedente da parte de Deus. O quanto a gente tem mastigado, o quanto a gente tem se alimentado dessa palavra que nos alimenta, que nos destrava o caminho, que nos capacita, que nos empodera, que nos reveste de força, de ânimo, de vigor, nos consola, nos confronta, nos modifica, nos restaura. O quanto a gente tem se dedicado a isso. Eu termino aqui trazendo essa pequena reflexão para nós nessa noite, assim, que nós possamos ser um povo conhecido por amar profundamente a palavra, por queimar de amor por ela. Esses dias a gente estava no grupo dos jovens e a gente lançou um desafio para a leitura da palavra. E foi tão lindo ver assim, alguns dizendo, vamos fazer o top 5 dos melhores livros. E aí cada um tem as suas preferências por motivos que pertencem a cada um, porque Deus fala de formas diferentes naqueles livros. Mas quando a gente foi evoluindo na conversa, e um falando, porque na palavra tem romance, na palavra tem ação, na palavra tem aventura, na palavra tem história, tem para todos os gostos. Não é possível que você não se interesse por absolutamente nada nessa palavra, porque além dela ser o poder de Deus operante nas nossas vidas, ela é espetacular, ela é uma genialidade suprema. Nenhum escritor poderia ter concebido algo tão precioso e tão valioso como essa palavra. Sabe, e às vezes a gente dedica tempo, gasta tempo com tantas outras coisas que não vão nos edificar. Que a gente possa nessa noite meditar sobre isso e assumir um compromisso de reter essa palavra nos nossos corações, de cravar essa palavra nos nossos corações, a fim de que também ela não se aparte dos nossos lábios, que a gente seja profetas para esse tempo, que sejamos aqueles que declaram o que provém da parte de Deus. Amém?